Era um sonho dantesco, o tombadilho, que as luzernas é vermelho o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magas crianças cujas bocas pretasa, rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros, arrastadas, em ânsia de mágoa vãs. Oi, tudo bom com vocês? Espero que sim. Já se senta aí, arruma essa coluna que tá toda torta, que hoje vamos falar de poema e escravos. Então, simbora. Mas antes vou falar o significado de palavras do poema que talvez você não conheça. Tombadilho, superestrutura erguida em polpa de um navio, toda fechada e indo de um a outro bordo. Luzernas. Luzernas é o plural de luzerna, o mesmo que clarões, fogachos, luzeiros. Tinir, soar de vidro, metal, louça, etc., de maneira aguda ou vibrante. Açoite, instrumento de tiras de couro que serve para castigar. Chicote, turbilhão, movimento rápido, circular e helicoidal do ar transportando um fluido. Partículas em suspensão. Espectros, suposta aparição de defunto incorpórea, mas com sua aparência fantasma. Se tiver mais alguma palavra do poema que você não conheça, comente aí abaixo. Mas, enfim, do que esse poema se trata? Esse poema retrata como era o cotidiano dos escravos nas embarcações e transporte de escravos, que eram enviados em sua maior parte para a América Latina, em especial o Brasil, que em sua maior parte eram escravos da África, que vinham de países como Angola, Congo e Moçambique. Como o poema mesmo relata, o transporte não era nem um pouco piedoso, tanto que a maior parte dos escravos morriam no mesmo, tanto por fome e maus condições de vivência, e sem contar nos escravos que se matavam. Como já dito, os escravos eram pegos de vários lugares diferentes, e consequentemente poderia ser de uma tribo inimiga. Então, nos transportes, eles acabavam se envolvendo em brigas, que muitas das vezes eram fatais. Mas, em geral, como era o transporte de escravos? Para entendermos como funcionam os navios negreiros, primeiro temos que entender como funciona o tráfico de escravos ou tráfico humano. O tráfico de pessoas foi um dos negócios mais lucrativos da época, que era também a base de economia de muitos países. Homens, mulheres e crianças eram capturados na África e levados para portos, e lá aguardavam o embarque. Os maus tratos começavam antes mesmo de entrarem nos navios. Eles ficavam esperando o momento de embarcar por até dias, amontoados e acorrentados uns aos outros, em condições precárias e desumanas. Nesses portos, os escravos eram marcados com ferro quente de que comerciante que eles pertenciam. Igual fazemos hoje em dia com os animais, como vaca e boi. Ou seja, já podemos entender que os escravos eram literalmente mercadoria. Os navios negreiros suportavam em média de 300 a 500 africanos, que ficavam presos em porões em viagens que duravam entre semanas e meses. Um filme que retrata isso bem é o filme Navio Negreiro, se eu não me engano. No porão onde os escravos ficavam aprisionados era tão baixo que era quase impossível ficar em pé. O espaço era tão apertado que muitos tinham que ficar permanecendo na mesma posição por muito tempo. Além disso, os porões não tinham um tipo de circulação de ar, e muitos escravos acabavam desenvolvendo crises respiratórias. O frio intenso ou o calor extremo também fazia parte do cotidiano desses escravos nos porões. A alimentação era escassa e era resumido em uma refeição por dia, em uma quantidade mínima, em pequenas porções de farinha e carne seca.
e cada um podia tomar apenas uma caneca de água por dia. Além da falta de alimento, nos porões não havia nenhum tipo de saneamento básico, ou seja, eles urinavam e defecavam no mesmo espaço, que comiam e dormiam. Obviamente, no final da viagem, tinham os porões cheios de doenças e vermes, que muitas das vezes eram um direto criador de pandemias, que afetavam a todos, inclusive a tripulação. É muito triste ver como os escravos eram tratados como mercadorias, algo desumano. E esse era o cotidiano dos escravos nas embarcações de navios negreiros. Obviamente que isso foi só um resumo, temos muito mais a contar. Mas espero que tenham gostado dos vídeos e que o mesmo tenha te ajudado em alguma coisa. E até logo!